No dia que deveria ser o mais feliz da minha vida, assisti meu noivo humilhar meus pais na frente de 200 pessoas. Ele mandou seguranças revistá-los como criminosos, acusou meu pai de roubar e transformou minha festa de casamento em um pesadelo público. Mas o que Marcos não sabia é que eu tinha gravado tudo, cada palavra, cada gesto, e estava prestes a usar contra ele da forma mais devastadora possível. O que aconteceu nos minutos seguintes não apenas destruiu nosso casamento, mas revelou segredos que ninguém naquela sala imaginava. Se você já passou por uma situação onde precisou escolher entre o amor e a dignidade da sua família, deixe um comentário. E se inscreva no canal, porque essa história está apenas começando. Meu nome é Camila Ferreira. Tenho 32 anos. E passei os últimos 5 anos construindo uma vida em São Paulo que meus pais jamais imaginaram possível. Cresci em Diadema, num sobrado pequeno onde meu pai, José, trabalhava como eletricista, e minha mãe, Vera, como costureira. Eles nunca tiveram muito, mas me deram tudo o que importava: educação, dignidade e a certeza de que eu merecia mais do que as circunstâncias em que nasci. Quando consegui uma bolsa para administração na USP, foi minha mãe quem costurou meu uniforme de calouro à mão. Meu pai instalou uma luminária no meu quarto para eu estudar até tarde. Eles nunca reclamaram, nunca me fizeram sentir que era um fardo. E quando me formei e consegui um emprego numa multinacional, eles choraram de orgulho na cerimônia de formatura, sentados na última fileira porque chegaram atrasados de ônibus. Foi num evento corporativo que conheci Marcos Almeida. Alto, cabelo impecável, terno sob medida, sorriso que iluminava qualquer sala. Ele era gerente de investimentos. Vinha de uma família tradicional de Higienópolis. O tipo de homem que eu achava que só existia em filmes, e ele me escolheu. Dentre todas as mulheres naquela festa, ele veio conversar comigo. Os primeiros meses foram perfeitos. Jantares em restaurantes que eu só conhecia por fora, viagens de fim de semana para o litoral norte, presentes caros que me faziam sentir especial. Mas havia algo. Pequenos comentários. Quando eu mencionava meus pais, Marcos sorria, mas o sorriso não alcançava os olhos. Uma vez, ele perguntou se meu pai realmente precisava usar aquelas camisas xadrez quando saíssemos juntos. Eu ri, nervosa, achando que era brincadeira. Deveria ter percebido. Deveria ter entendido que aquele desconforto silencioso era um aviso. Mas eu estava apaixonada, e quando você está apaixonada, ignora os sinais que deveriam estar gritando. O casamento foi marcado para um sábado de novembro, no Palácio Tangará, um dos lugares mais luxuosos de São Paulo. A família de Marcos insistiu. 200 convidados, cerimonial completo, flores importadas, tudo pensado para impressionar. Minha mãe ficou dias sem dormir, preocupada se o vestido dela estava adequado. Meu pai comprou um terno novo, mesmo sabendo que mal caberia no orçamento. A manhã do casamento amanheceu clara, com aquele céu azul intenso, que só São Paulo tem depois de dias de chuva. Eu estava no quarto da noiva, cercada de maquiadores, cabeleireiros, damas de honra que mal conhecia, todas amigas da família dele. Minha mãe estava comigo, segurando minha mão, tentando não chorar. Ela sussurrou no meu ouvido: "Você está linda, minha filha. Seu pai está tão orgulhoso." A cerimônia começou pontualmente às 5 da tarde. Eu desci o corredor de braço dado com meu pai, e pela primeira vez em meses, senti que tudo valia a pena. Ele estava emocionado, os olhos brilhando. Quando me entregou a Marcos no altar, ele apertou minha mão e disse baixinho: "Seja feliz, filha." Mas então, algo mudou. Durante a cerimônia, percebi Marcos fazendo sinais discretos para alguém nos fundos. Segui o olhar dele e vi 2 seguranças, homens grandes de terno preto, posicionados estrategicamente perto de onde meus pais estavam sentados. Meu estômago apertou. Tentei chamar a atenção de Marcos, mas ele evitou meu olhar. A cerimônia terminou. Fomos para a recepção, e foi lá, entre os brindes e os parabéns, que tudo desmoronou. Eu estava conversando com uma tia de Marcos,
quando ouvi vozes altas perto do salão. Virei-me e vi meu pai, de pé, cercado pelos 2 seguranças. Minha mãe estava ao lado dele, pálida, as mãos tremendo. Marcos estava lá, voz firme, dizendo algo que fez meu sangue congelar. Precisamos verificar. Alguém viu você perto da mesa de presentes. Caminhei até lá como se estivesse flutuando, o vestido de noiva pesando toneladas. 200 pessoas nos observavam, sussurros se espalhando como fogo. Meu pai tinha o rosto vermelho, não de raiva, mas de humilhação pura. Minha mãe chorava em silêncio, tentando se fazer pequena. Marcos, o que está acontecendo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele virou para mim com aquela expressão calma, controlada, a mesma que usava em reuniões de negócios. Camila, alguém mexeu na mesa de presentes. Um envelope com dinheiro sumiu. Seu pai estava por perto. As palavras me atingiram como um soco. Você está acusando meu pai de roubo? No nosso casamento? Não estou acusando, estou verificando. Marcos fez um gesto para os seguranças. É protocolo. Protocolo. Como se meu pai fosse um suspeito qualquer. Como se 30 anos de trabalho honesto não significassem nada. Um dos seguranças pediu que meu pai esvaziasse os bolsos. Ele obedeceu, mãos tremendo, tirando a carteira, as chaves, um lenço que minha mãe havia bordado. Nada mais. Satisfeito? Minha voz cortou o silêncio. Mas não foi Marcos quem respondeu. Foi Eleonora, a mãe dele, que surgiu ao lado do filho com um sorriso gelado. Apenas precaução, querida. Com tanta gente diferente aqui, nunca se sabe. Gente diferente. As palavras ecoaram. Olhei ao redor e entendi. Os convidados de Marcos eram todos iguais. Pele clara, ternos caros, sobrenomes que abriam portas. Meus pais, meus tios, meus primos de Diadema estavam agrupados num canto, visivelmente deslocados. Naquele momento, sem pensar, peguei meu celular da bolsinha de mão e apertei o botão de gravação de áudio. Não sabia o que faria com aquilo. Só sabia que precisava de prova. Porque algo dentro de mim já estava se quebrando, e eu precisava lembrar que isso tinha acontecido de verdade. A festa continuou, mas eu não estava mais lá. Fisicamente presente, mentalmente destroçada. Sorri para fotos. Cortei o bolo. Dancei a valsa. Mas cada movimento era mecânico, vazio. Meus pais saíram cedo, sem se despedir. Minha mãe não conseguia parar de chorar. Quando finalmente chegamos ao quarto do hotel, Marcos estava animado, falando sobre como tudo tinha sido perfeito. Eu o interrompi. Você humilhou meu pai. Ele suspirou, como se eu estivesse sendo dramática. Camila, foi só uma verificação. Não aconteceu nada. Você o tratou como criminoso. Eu estava protegendo nossos convidados. Aquele envelope tinha 5.000 reais. E você realmente acha que meu pai roubaria? Marcos ficou em silêncio. E nesse silêncio, eu tive minha resposta. Peguei meu celular, abri a gravação que tinha feito e ouvi. A voz de Marcos, fria e calculada. A voz de Eleonora, cheia de desprezo. E então, ouvi algo que não tinha percebido na hora. Uma frase sussurrada entre Marcos e a mãe dele. Isso vai facilitar quando tivermos que cortá-los da nossa vida. Minha respiração falhou. Voltei à gravação. Ouvi de novo. E de novo. Não era paranoia. Era planejado. A acusação, a humilhação, tudo parte de um plano para me afastar dos meus pais. Para me fazer escolher entre eles e essa nova vida dourada. Comecei a procurar mais. Mensagens no celular de Marcos que ele deixara na mesa. E lá estava. Uma conversa com Eleonora de 2 semanas atrás. Precisamos criar distância entre ela e aquela família. Depois do casamento vai ser mais fácil. E a resposta de Marcos. Deixa comigo. Tenho um plano. Meu corpo inteiro tremeu. Não de tristeza, de raiva, de clareza absoluta. Peguei minha mala, comecei a jogar roupas dentro. O que você está fazendo? Marcos perguntou, finalmente percebendo.
Saindo desse quarto, desse casamento, de você. Nos dias que se seguiram, me mudei de volta para um apartamento alugado em Pinheiros. Não voltei para a casa dos meus pais porque não queria que eles vissem o quanto eu estava destruída. Mas liguei para eles todos os dias, pedindo desculpas por coisas que nunca foram culpa minha. Meu pai, sempre homem de poucas palavras, disse apenas: "Filha, você não tem que pedir desculpa por nada. A gente sempre soube que aquele rapaz não era para você. Mas você precisava descobrir sozinha." Contratei um advogado. Não para anular o casamento, isso seria simples, mas para processar Marcos e Eleonora por danos morais. Apresentei as gravações, as mensagens, testemunhas que viram a humilhação. O advogado sorriu quando ouviu tudo. Esse caso é sólido, muito sólido. A família Almeida ofereceu acordo. R$200 mil para eu assinar um termo de confidencialidade e esquecer tudo. Recusei. Não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre olhar meus pais nos olhos e dizer que eu os defendi. O processo durou 8 meses. No final, ganhei. Não apenas a indenização, mas algo maior. A exposição pública do que eles haviam feito. Jornais locais cobriram. Redes sociais comentaram. A reputação impecável dos Almeida rachada ao meio. Marcos me ligou uma vez, meses depois. "Você destruiu minha família." Eu não senti pena. Não. Eu apenas mostrei quem vocês sempre foram. Hoje, 3 anos depois, moro num apartamento confortável em Vila Madalena. Meus pais jantam comigo todo domingo. Meu pai conserta coisas que não precisam de conserto só para ter desculpa de vir me ver. Minha mãe traz marmitas porque acha que eu não me alimento direito. Eu ainda não casei de novo. Ainda não sei se quero. Mas aprendi que amor verdadeiro nunca pede que você escolha. Nunca exige que você abandone de onde veio. E nunca, jamais, transforma a dignidade da sua família em moeda de troca. E você? Se estivesse no meu lugar, teria feito a mesma coisa ou teria tentado salvar o casamento? Já passou por uma situação onde precisou escolher entre alguém que amava e sua própria família? Conta aqui nos comentários. Eu leio todos. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias e deixe seu like. E olha, o próximo vídeo que você precisa assistir está aparecendo na tela agora. É sobre uma mulher que descobriu o segredo sombrio do marido no dia do aniversário dela. Não perca!